Você provavelmente mora em uma cidade grande ou média, passa pelo menos 1 ou 2 horas no trânsito e tem um trabalho com bastante colegas, barulho de cachorro latindo, moto, foguete, gritaria e caixa de som no último volume, deixando você a ponto de enlouquecer. E uma hora ou outra vocês provavelmente já pensaram em como seria bom um pouco de isolamento, apenas com uma boa vista e ouvindo o barulho das ondas do mar, ou dos passarinhos cantando. Mas hoje eu vou te mostrar que isso na verdade pode ser ainda mais enlouquecedor. A origem e a construção do farol Small Rock seguem uma sequência clara e objetiva, marcada por necessidade e limitações técnicas da época. O farol começou a ser planejado por volta de 1770, quando naufrágios frequentes na região do Small Reef exigiram uma estrutura de aviso permanente. O local é um conjunto de rochedos isolados no mar da Irlanda, cerca de 32 quilômetros da costa de Pembrokeshire, no país de Gales. A posição é extremamente exposta, recebendo ondas fortes, ventos constantes e condições que dificultam qualquer construção convencional. A responsabilidade pelo projeto ficou com Henry Whiteside, um relojoeiro de Liverpool. Ele não era engenheiro, mas apresentou um desenho que podia ser executado rapidamente com materiais leves, adequados ao ambiente hostil. A construção ocorreu entre 1776 e 1778. O farol original era feito inteiramente de madeira, sustentado por um conjunto de estacas longas e flexíveis, fincadas diretamente no rochedo. A intenção era simples, permitir que a estrutura se dobrasse com o impacto das ondas em vez de quebrar. Esse sistema evitava falhas catastróficas, mesmo que deixasse o interior sempre vibrando e os faroleiros em constante desconforto. A cabana, digamos assim, instalada no topo das estacas, era pequena, com espaço apenas para o básico. Iluminação, provisões e abrigo ficavam comprimidos e tudo dependia do clima favorável para pegar mais suprimentos. A vibração permanente gerada pelas ondas transformava o ambiente num local difícil de se habitar por longos períodos. O isolamento extremo tornava o trabalho físico e mentalmente desgastante. Mesmo assim, o farol cumpriu sua função inicial, reduzindo acidentes marítimos na área. Com o tempo, ficou evidente que a estrutura de madeira não era uma solução duradoura. A manutenção era constante, o desgaste era acelerado e a segurança de quem trabalhava lá era limitada. Por conta disso, em 1861, o farol foi reformado. Depois de décadas exposto no mar aberto, o farol inicial apresentava desgaste severo, estabilidade e manutenção constante. As estacas flexíveis criadas por Henry haviam funcionado por um tempo, mas nunca foram uma solução definitiva. A vibração continua, o barulho continua, o balanço intenso e os danos recorrentes deixaram claro que o local precisava de uma construção sólida e duradoura. Aí que a Trinity House, uma empresa, decidiu então erguer um novo farol, seguindo os padrões modernos da época. Uma torre de pedra pesada e resistente, com base larga e formato cilíndrico, lá ele, projetada para dispensar o impacto das ondas. O trabalho foi difícil porque tudo precisava ser levado por barco até o rochedo, que só ficava parcialmente exposto em maré baixa. As equipes trabalhavam em janelas curtas de tempo, aproveitando qualquer calmaria possível para transportar pedras, ferramentas e materiais de fixação. O farol reconstruído alcançou cerca de 36 metros de altura. As paredes espessas foram construídas para resistir por décadas sem reformas profundas. A nova estrutura incluía alojamentos internos mais organizados, escadas seguras e áreas dedicadas à manutenção da luz. No topo foi instalada uma lente Fresnel, tecnologia avançada para o século XIX, que aumentou o alcance e a precisão do sinal luminoso para navios navegando pelo mar da Irlanda. A reconstrução também permitiu instalar um sistema de sinalização sonora para a situação da neblina, algo essencial na região. Essa versão do farol trouxe estabilidade, segurança e redução significativa de riscos enfrentados pelos faroleiros. Mas não só pelo clima completamente isolado e amedrontador que esse farol ganhou fama, mas sim por um fato real e bizarro que ocorreu envolvendo Thomas Wolfson e Thomas Griffin. Em 1801, o incidente aconteceu quando a estrutura ainda era o farol original de madeira. Nessa época, os faroleiros trabalhavam em duplas, confinados por semanas em um ambiente apertado, úmido e instável. Howell e Griffin eram conhecidos por não se darem bem,
mas mesmo assim foram escalados juntos para aquele turno. Durante sua estadia, uma sequência de tempestades violentas atingiu o rochedo, bloqueando qualquer aproximação de barco por vários dias. No meio desse isolamento, Griffin adoeceu gravemente. Sem assistência médica e sem meios de pedir socorro, ele acabou morrendo dentro da pequena cabana elevada sobre as estacas do farol. A morte colocou Owen em uma situação difícil. Devido a uma má relação entre eles, ele temia ser acusado de assassinato se retornasse sozinho. Para evitar suspeitas, ele decidiu preservar o corpo até a chegada do próximo barco. Como o espaço interno era pequeno e a decomposição já havia começado, Owen colocou o cadáver dentro de um caixote prendendo do lado de fora da estrutura. Amarrado com cordas, as tempestades continuaram e o mar acabou destruindo o caixote. O corpo, ainda preso pelas amarras, passou a se bater repentinamente contra o farol. Movido pelas ondas, Owen ficou completamente isolado, ouvindo o som constante do cadáver sendo jogado contra a estrutura. Ele não tinha como retirar o corpo e nem como pedir ajuda. Quando finalmente as equipes de apoio conseguiram chegar ao farol, encontraram Owen extremamente abalado. O corpo de Griffin ainda estava preso do lado de fora. O episódio levou a Trinity House a revisar suas práticas, abolindo o sistema de duplas em faróis isolados, instituindo a regra de 3 faroleiros por turno para reduzir riscos psicológicos e operacionais. Esse caso não é nem um pouco famoso no Brasil, mas vocês provavelmente já viram ou ouviram falar do filme O Farol, com o Batman e com o Duende Verde. Pois é, caso vocês tenham notado, a semelhança não é mera coincidência. A fama do farol após esse incidente. Entre os próprios faroleiros, o Smalls Rock ganhou a reputação de posto maldito. Ninguém queria ser enviado para lá. A troca de turno virou um problema porque os caras simplesmente se recusavam a ir. Se fossem obrigados, iam com medo porque todo mundo conhecia a história. E para a população local, o farol virou motivo de boatos. Diziam que se aproximar dele à noite dava azar. Alguns pescadores evitavam passar muito perto, mesmo que isso significasse navegar por rotas piores. O nome do lugar ficou associado à desgraça, à tempestade e morte. O próprio mar daquela área ficou com fama de traiçoeiro, como se tivesse levado um faroleiro e torturado psicologicamente o outro. Institucionalmente, a Trinity House usou o caso como exemplo do que não podia acontecer. O Smalls Rock se tornou referência em treinamentos, relatórios e manuais. O episódio era citado como caso de extrema negligência operacional. O farol Smalls Rock nunca conseguiu apagar totalmente a sombra deixada pelo caso de Howell e Griffin, mesmo depois de se tornar apenas uma história antiga. Ele continuou carregando o estigma de farol amaldiçoado, um símbolo de isolamento extremo e do tipo de loucura que só o mar aberto consegue provocar. Mas apesar dessa reputação pesada, o destino do farol seguiu outro caminho ao longo dos séculos. Com avanços tecnológicos do século XX, o Smalls Rock passou por novas modernizações e a partir de 1978 ele foi totalmente automatizado. Ou seja, depois de toda aquela tragédia envolvendo faroleiros que ficavam semanas presos num cubículo, hoje ninguém mais mora lá. Não tem mais turno, não tem mais troca de equipe, nem confinamento. O controle da luz é feito remotamente e manutenções só acontecem algumas vezes por ano em clima favorável. Muitas publicações ainda citam o episódio dos 2 Thomas como um dos mais perturbadores envolvendo faróis. E até hoje muitos pescadores de Pembrokeshire falam que evitam passar por lá, e relatos de que a maré é mais forte e o vento sopra mais, e até que vozes são ouvidas e vultos são vistos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o like, comentar aí, dar alguma sugestão para o nosso quadro em Mistérios pelo Mundo, se inscrever, deixar o like, compartilhar com um amigo. E tomem cuidado aí com quem vocês estão fazendo o turno de vocês no Atacadão, hein?